como sempre, os nossos queridos pastores Rogério Goulart, bom tê-lo de novo. Bom dia. Bom dia, sempre um prazer. Pastor Guerra também conosco. Bom dia. Bom, estamos falando sobre agressores da alma e hoje nós temos mais um tópico dentro do tema agressores da alma. E só para constar, o texto que estamos utilizando, o texto base, é 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 9. E dali nós estamos retirando todos os dias um tópico para o tema agressores da alma. E o tópico de hoje será qual? O espírito infatuado. 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 Mas essa tradução na minha Bíblia eu nunca vi, não. Eu não me lembro exatamente qual a tradução que está. Explica pra gente. O gente, que seria um então, espírito enfatuado? Enfatuado. Infatuado. São pessoas que estão sempre enchendo o balão com ares de arrogância e orgulho. Olham as pessoas de cima, são os de nariz empinado, pavão, estão com seus dias contados. Deus não divide a sua glória com ninguém. Em Provérbios 18:12 fala: a soberba precede a destruição e a altivez de espírito precede a queda. Então seria uma pessoa arrogante, orgulhoso? É porque tem a revista atualizada, ela fala sobre isso, né? Um espírito enfatuado, serão enfatuados. Então serão essas pessoas assim que estufam o peito, né? E que são... Se acham. Se acham, a gente colocou até como... São os pavões, né? Gosta de sobressair, gosta de aparecer, gosta de olhar as pessoas de cima para baixo, né? Claro que está vinculado com a questão do orgulho também, né? Óbvio. Mas é interessante que esse texto ele vai pensando um a um, né? Ou seja, palavra por palavra, e aí vai fazendo assim uma apresentação de como que as pessoas serão, ou seja, já estão sendo, né, nesses dias, né? Então esse infatuado é essa pessoa que realmente estufa o peito, olha as pessoas com o nariz empinado, né, olha de cima para baixo. E a palavra de Deus fala muito claro, né, Guerra, nesse texto de Provérbios 18, né? Sim. É que o orgulho precede... A soberba precede a destruição e a altivez de espírito precede a queda, né? Então, o espírito infatuado é o espírito do orgulhoso, mas é aquele orgulho no sentido negativo da palavra. Isso. Né? Não é aquele orgulho que o pai fala assim, não, meu filho, eu me orgulho de você, né? Não é Porque isso. esse é um orgulho bom. Eu nem sei se a gente daria um outro nome para isso, ao invés de orgulho, mas parece que na língua portuguesa nós conseguimos utilizar a palavra orgulho com esses dois sentidos, né? Exato. E o sentido positivo é que alguém realmente fica feliz por ter você ali com ele, esse orgulho agradável. E o negativo é aquela soberba, uma ênfase mais de soberba. O do mais, assim, que a gente vê que acontece com as pessoas é a questão de trazer a glória para si mesmo, né? A pessoa se autoelogia. Ele tem dificuldade de falar nós, ele sempre fala eu. Mesmo num grupo, eu fiz isso. Ele não tem noção de grupo, né? Ele tem noção dele. Então, muitas vezes você está num grupo e ele fala assim, não, eu fiz isso. Né? Tem muitas vezes a pessoa fala assim, eu curei. A gente tem que ver muito isso. A minha oração é boa. Presunção porque é bobagem. Mas isso aí está aqui, porque né, a pessoa traz a glória para si mesma. Nós temos um exemplo lá na Bíblia do rei, né? Bateu no peito lá e falou que a glória era dele, depois virou um animal, né? Foi lá comer capim e tal, para ver se... Né, Deus... Virava gente. Virava gente, né? Então, muitas vezes, o próprio versículo aqui, ele deixa claro que a pessoa, ele próprio, com as próprias mãos, leva à sua destruição. Olhando as pessoas, né, acima... E não da forma de igualdade. Né? Na verdade, a palavra equipe, né, é euquipe, né? Essa pessoa é euquipe. Lá na minha euquipe, então... Infatuado vem de fato. Eu fiz uma checagem rapidinho. Fato que é vaidoso, arrogante mesmo, né? Então, você pode colocar espírito orgulhoso também, que fica mais familiar para a gente, né? Então, a pessoa que está sempre tentando se insuflar, né? Ou seja... aparecer mais que os outros e sobressair os seus pontos fortes. Né? Então, isso é uma situação muito complicada. E, na realidade, a gente tem percebido isso, né? Que as pessoas têm, muitas vezes, elas chegam
até a gente, com alguns exemplos até a gente já deu aqui de pessoas que, não, isso aí eu já estudei, eu já sei, eu já ministro essa área. Aí depois começa a ser tratado e permite ser tratado, aí então começa a perceber que não é tudo isso não, né? Que Agora, todos nós precisamos. eu acho que vale a gente pensar aqui também, né? Porque muita gente às vezes pensa assim, mas eu não tenho espírito orgulhoso ou vaidoso, porque eu não tenho nem motivo para isso. Eu não tenho uma casa bonita, eu não tenho um carro, eu não tenho roupas bonitas, eu não tenho um salário que eu poderia, vamos dizer assim, me vangloriar dele, eu não tenho uma profissão que eu poderia me vangloriar. E ao contrário do que muitos pensam, não necessariamente esse tipo de comportamento de espírito atua só em pessoas que estão com o status quo mais privilegiado. Né? Você pode ter pessoas que vivem, por exemplo, num contexto de miséria e serem extremamente orgulhosas, assim como você pode ter o cara lá no palácio que é humilde, né? E, claro, o vice-versa também, né? Então, na verdade, é uma atitude do ser interior da pessoa. Interior. Tem uma história interessante que um rapaz, ele trabalhava e sempre pregava, convidava o patrão dele para ir na igreja. Só que ele era muito, assim, orgulhoso, vaidoso e tudo. E o dia que o patrão dele resolveu ir na igreja, o pastor não foi. Que era o ídolo dele, era o pastor, né? E foi um rapaz pregar que ele não dava nada para esse rapaz na igreja. Ele até menosprezava. Então o que fez? Largou o patrão dele e foi embora. Deixou ele lá e saiu de fininho. Com vergonha. Aí quando ele chegou no serviço no outro dia, né, assim, com vergonha e tudo. Aí Já quase justificando, Aí o patrão dele falou assim, a paz do Senhor, irmão. Ele tinha convertido com a palavra daquele rapaz, entendeu? Mas aqui, isso acontece... Isso é tremendo. Não, isso não é piada, isso acontece de verdade. Eu já vi gente falar isso comigo. Por exemplo, não é o pastor fulano que vai pregar hoje, não, então eu vou ali em tal lugar, vou ver se eu encontro com alguém ali. Entende? Isso é uma realidade mesmo das pessoas. Tamanho orgulho que a pessoa tem, né? Vaidade, de achar que a bênção só está aqui ou ali, né? Só canaliza nenhum, né? O outro vai orar. Eu lembro que eu fui numa igreja uma vez, isso é interessante. Eu assumi a igreja interinamente. E essa igreja tinha o hábito de pôr filas, no final do culto, porque é a fila de pessoas para orar. E estava eu e mais 3 diáconos da igreja e um outro líder da igreja. A hora que eu olhei, a fila estava todinha em mim. Todinha assim para mim orar. Aí eu parei e falei, peraí, vamos dividir. Aí fiz assim, um bocado para cá, outro para lá, e dividi a fila toda nas 5 pessoas que estavam lá. Desconstruir o povo. Aí dividi o pessoal e falou, não, todas as pessoas que estão aqui são usadas por Deus e vão orar para vocês. Aí eu mandei dividir, entendeu? Mas, então você queria o quê? Queria oração só do pastor. E você sabe que às vezes até certos líderes, eles até deixam a fila continuar só neles ali por causa desse espírito orgulhoso, né? Eu parei de dividir, né? Eu coloquei um tanto, não, e dividi mesmo. Falei, não aceito isso não. Porque aí a gente vê nessa questão de... A pessoa fala, só fulano ora por mim. Isso aí também traz, né? A gente tem que tomar cuidado também das pessoas não encher o balão da outra. Porque isso é muito perigoso também. Você entendeu? O povo vem e enche o balão daquela pessoa e ela começa a achar que é. E aí entra nisso aqui. Entra nesse. O que não quer dizer que nós não podemos reconhecer o você talento pode das honrar. pessoas. Eu Podemos não estou reconhecer. falando questão de estima, não. Eu acho que é importante, você entendeu? A questão da estima é importante. Da autoestima é importante. Não saber receber isso. Eu tenho que saber receber. Entendeu? A questão é eu saber receber. E voltar para Deus a honra devida. Isso. Canalizar em Deus este elogio. Saber receber é bom para mim, estima? Vou saber receber? Vou. Vou canalizar em Deus? Vou. Aí se começar a encher o balão, meu querido, aí... Tem um fato que acontece muitas vezes também, que se a gente não perceber, nós como líderes, a gente não perceber, a gente pode cair numa armadilhazinha. Sim. Por exemplo, quando lá na clínica a gente vê muito acontecer isso, nos eventos de final de semana. Que assim, não sou eu que ministro só, não é só o Guerra, não. Temos outros irmãos que ministram. Vocês são os que aparecem mais. Normalmente, porque estão aqui no programa. Isso, exatamente. Então, assim, aí vai um outro irmão que já está conosco, por exemplo, o César, mais de 10 anos já está conosco no ministério e ministra muito bem sobre rejeição. Aí ministra e tal, e
traz a palavra e tem umas vozes de comando, jóia, tal. Aí terminou a ministração, a pessoa se quebrantou, recebeu os Deus. Aí terminou, a gente está saindo, aí a pessoa chega, pastor, posso falar um pouquinho com o senhor? Eu disse, pois não? Eu queria saber que se eu pudesse fazer uma oração específica para mim sobre rejeição. Eu disse, Acabou de receber. minha irmã, você já recebeu. Não, mas é que eu queria específico, queria que o senhor orasse. Não, ele orou. A unção e o Espírito de Deus que está em mim está nele também. É o mesmo Espírito. Então, tá tudo ok, minha irmã. Desculpa, eu não vou fazer essa oração, porque a oração dele é especial também. Entende? Então, sabe? E a pessoa sai nervosa às Ele vezes. não gosta, mas também isso pode trazer muitas vezes a gente acha assim, puxa, então eu vou orar porque a minha oração é Isso especial. mesmo. É uma armadilha. Né? Isso que eu ia falar, são artimanhas, articulações Não, mesmo, né? e o demônio sabe disso. Uma vez eu fui expulsar um demônio de uma pessoa, o demônio falava assim, não, cara, você, desse jeito, na boca da pessoa, você é um bom pastor, você sabe como fazer. Olha. O demônio falando, eu falei assim, eu sou bom? Quem te falou isso? Eu não sou bom, não. Eu sou Jesus, mal. é bom Bom é o Jesus. meu Deus. E o que leva uma pessoa a adquirir esse espírito enfatuado, orgulhoso? Quais as situações que podem conduzir uma pessoa assim? Algumas características que a gente percebe são situações, são reações de pessoas que foram feridas, foram machucadas por N situações na sua vida. Né? A bendita da rejeição, a maldita da É a rejeição. tendência da Maldita pessoa rejeição. tentar compensar com alguma coisa. Né? Então ela tenta compensar com alguma outra coisa. Então essa rejeição é uma questão complicada. Mas eu diria que ainda teríamos algumas outras coisas, como por exemplo a questão do sentimento de abandono, a questão de falta da presença paterna em casa, situações, por exemplo, de carência não só no aspecto assim, da rejeição, né, afetiva, mas a carência material, ou seja, a necessidade que leva a pessoa a tentar compensar muitas vezes com o quê? Talento ou unção, né, entre aspas aqui, né, que eles são cristãos, a unção que está sobre aquela pessoa. Então, essa é uma situação. Deixa eu só citar aqui um outro exemplo para vocês. Tem pessoas, por exemplo, que ligam lá para querem ser atendidos na clínica, então querem ser atendidos ou por mim ou pelo Guerra. Então, assim, não, mas ou eu quero que você seja atendido ou pelo pastor Rogério ou pelo pastor Guerra. Por quê? Porque a gente, como você falou, a gente aparece mais e tudo, então as pessoas já chegam lá sabendo o Ou às nosso vezes até nome. por identificar, mas Talvez também. Deus age, né? Então, qual é a nossa postura lá e o pessoal que trabalha conosco está orientado nesse sentido. Olha, aqui funciona como equipe. Então, é a equipe que trabalha, né? Não é só eu e o Guerra que fazemos as coisas acontecer lá. Aliás, nós não fazemos acontecer nada. É o Senhor que faz tudo, né? Mas, para dizer bem claro, assim, que não somos nós que temos esse poder. O poder está no Senhor. E Ele usa as pessoas que estão disponíveis. Então, assim, se existe uma unção sobre nós, então a gente ora para que essa mesma unção esteja sobre todos e sejam usados por Deus para ministrar essas pessoas. É óbvio que nós damos o que? A supervisão, eles têm dúvidas, as dificuldades vêm até a gente. Pastor, como é que eu faço isso? Olha, tem essa situação. E às vezes nem nós sabemos como fazer. Então, não, vamos orar junto aqui, buscar a direção de Deus, porque o que mais acontece muitas vezes é isso. A gente não sabe como fazer, porque às vezes não existe fórmula. Para cada pessoa é uma situação, é uma dinâmica sobre a vida da pessoa, são vários fatores que afetam. Então, na realidade, não existe fórmula. Né? E como nós somos criados à imagem e semelhança do Senhor, mas todos nós somos diferentes uns dos outros, então para cada pessoa é um tipo de ministração, é uma direção que Deus nos dá, uma palavra diferente para cada um, né? Não existe regrinha assim, né? Então é isso que acontece. Então, mas o pessoal lá está orientado nesse sentido, para justamente desmistificar essa questão que é só o pastor Rogério, ou só o pastor Guerra, ou é só o pastor Rogerinho, que tem aparecido mais aqui também.